Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção, onde a partir desse bimestre a gente vai começar a falar do Planejamento e Controle da Produção 2, é esse bimestre que a gente vai trabalhar, e a gente vai falar sobre algumas coisas, sobre planejamento, a necessidade de materiais, a gente vai falar um pouquinho sobre produção enxuta, sobre just-in-time, sobre teoria das restrições. Então esses são alguns dos temas que a gente vai abordar nas nossas aulas, nessa e nas próximas aulas, ok? Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai falar de um ponto importante, que é a questão do MRP, Planejamento das Necessidades de Materiais. A primeira coisa para a gente pensar um pouco sobre isso é a seguinte questão. Há 100 anos, em termos de produto para transporte, qual era o nosso desafio de produção? Há 100 anos atrás, que tipo de produto a gente fazia para ajudar a transportar, seja produtos ou pessoas? A gente tinha esse tipo de produto. Era esse tipo de produto que a gente fabricava, né? Então, os nossos desafios de produção estavam voltados, na realidade, a fabricar esse tipo de produto. E nos dias atuais, o que mudou? O que a gente faz nos dias atuais que é diferente em termos de produtos para transporte? A gente está falando nesses produtos. O que esses produtos, na realidade, têm de diferente, né? Na realidade, esses produtos, como a gente viu pela nossa figura, eles passam a ser muito mais complexos de produzir, né? Se nas nossas carruagens, a gente está falando lá de 100, 200 peças para fabricar uma carruagem, aqui a gente está falando de 50 mil, 100 mil componentes para fabricar um carro ou para fabricar um caminhão, conforme o nosso desenho. Então a gente viu que aumentou a complexidade dos produtos conforme o passar do tempo. Ok? Vamos agora dar uma olhada, né, num vídeo da fábrica da Toyota, onde a gente vai poder observar claramente como é o processo de fabricação e a complexidade que é um processo de fabricação quando a gente está falando de um produto que ele tem muitos componentes. Vamos dar uma olhada no vídeo?
Então, conforme vocês puderem ver no vídeo, né, existe uma complexidade grande na hora de fabricar um produto. São inúmeros processos envolvidos na hora de fabricar um automóvel ou diversos produtos que fazem parte do nosso dia a dia de hoje, que a gente utiliza na realidade. Então, o que acontece? Para conseguir controlar a produção, a gente precisa de sistemas. Tá? Então é aí que surge, né, devido ao aumento da complexidade dos produtos, surgiu a necessidade de criar sistemas para auxiliar as pessoas a planejar, programar e controlar a produção. Ou seja, aí que surge o nosso PPCP, ou os nossos sistemas, né, de planejamento e controle da produção. Devido à complexidade dos produtos, aos processos de fabricação, a gente passou a ter necessidade de sistemas para nos ajudar a apoiar, fazer as nossas tomadas de decisões. Uma definição de MRP que a gente tem é o seguinte: Material Requirements Planning, ou cálculo das necessidades materiais, é um sistema de administração da produção que tem foco na programação da necessidade de materiais. Então, quando vocês ouvirem falar sobre MRP, nada mais, vocês estarão falando ou ouvindo falar a respeito de um sistema de produção, de um sistema de controle de produção que vai auxiliar vocês a tomar decisões na hora de estiver programando a produção de vocês e decisões voltadas ao planejamento da necessidade de materiais. Qual que é o objetivo desse sistema de controle de produção? Cumprir os prazos de entrega dos produtos, né? Ou seja, né, cumprir com as datas prometidas para os teus clientes e atender aos pedidos com os menores níveis de estoques possíveis. Então, o objetivo do nosso MRP é tentar minimizar a quantidade de produtos que você tem em estoque, com o objetivo de atender ao cliente sem ter atrasos no atendimento à necessidade do teu cliente. Algumas macroetapas, né, do cálculo de necessidade de materiais que a gente tem são as seguintes: partes da necessidade de entrega dos produtos finais, as quantidades e datas. Então, como é que a gente faz esse planejamento da necessidade de materiais? A gente parte, né, da necessidade que a gente tem de entrega dos produtos finais, ou seja, as quantidades, né, e as datas. Então, vou ver quais são as quantidades que eu preciso fabricar e quais são as datas de entrega. E calculam-se para trás no tempo as datas em que as etapas do processo de produção devem começar e acabar. Se vocês lembrarem, né, lá da aula de PCP1, a gente tinha comentado sobre a questão de programação para frente e para trás. Na realidade, esse conceito agora, ele está dentro desse sistema MRP, que é a programação para trás, onde a gente pega a data de entrega do produto e aí a gente vai calculando para trás quando é que devemos começar a fabricar o produto, ok? Quais são algumas das características que tem esse sistema MRP que vocês trabalharão com ele nas fábricas que vocês futuramente estiverem empregados, né? Sistema baseado em previsão, por isso que a gente falou da previsão de demanda lá em PCP1. Ou seja, o nosso sistema, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela previsão de demanda e, baseado naquela previsão, ele vai estabelecer a data de produção e estabelecer a quantidade a ser produzida. E é um sistema dito empurrado. O que é o conceito de um sistema empurrado? Ele vai produzir mediante uma previsão. Então, ele vai determinar o momento que você deve startar a produção, independente se houver ou não consumo desses produtos, o seu sistema de produção vai fabricar. Então, na realidade, a gente chama de um sistema de produção empurrado, ou seja, ele tem início independente se há ou não consumo do produto. Ele é essencialmente baseado em uma previsão de demanda. Ok? Baseado nesses conceitos, né, uma pergunta que surge para a gente é a seguinte: só o desenvolvimento do MRP foi suficiente para auxiliar na fabricação dos atuais produtos? Só ter esse sistema, né, é suficiente para a gente conseguir fabricar, né, os produtos atuais? Né? E aí a gente chega à conclusão que não.
na realidade, né, só calcular a necessidade de materiais, a quantidade de materiais que você precisa para poder fabricar os seus produtos, não é suficiente. E aí nessa linha surge uma evolução do MRP que a gente vai chamar de MRP2, ou seja, além de programar a necessidade de materiais, ele vai começar a pensar também na questão, por exemplo, da disponibilidade dos seus recursos de manufatura. Então, nesse contexto, surge o que a gente chama de MRP2, Material Resources Planning, que é o planejamento dos recursos de manufatura e não somente das necessidades de materiais. Então, o meu MRP é o planejamento das necessidades de materiais. O meu MRP2, ele planeja as necessidades materiais, mas também ele faz o planejamento dos recursos de manufatura. Mas aí você pergunta, o que seriam esses recursos de manufatura? Planejamento da mão de obra, o planejamento dos equipamentos, né? Então ele começa a verificar o seguinte, você precisa produzir uma certa quantidade de produtos numa determinada data. Mas espera aí, será que você tem mão de obra e recursos disponíveis para fazer esses produtos? É nesse contexto que o MRP2 começa a nos ajudar, a nos auxiliar na solução, né, na resolução desses problemas, ok? Como o nosso MRP2 é um sistema, ele é composto por módulos. E quais são esses módulos que compõem o sistema MRP2? Um dos módulos é o módulo de planejamento da produção, okay? A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. O módulo de planejamento mestre da produção, se você lembrar bem, o nosso MPS, que é do plano mestre de produção, a gente já falou lá na nossa disciplina de PCP1. Então ele é parte do nosso MRP2, é um dos módulos do nosso MRP2, ok? Outro módulo, cálculo da necessidade de materiais. Olha o nosso MRP aqui, quer dizer que ele não desapareceu. Na realidade, o nosso MRP2, ele englobou o módulo de MRP, ok? Além disso, a gente tem o módulo de cálculo de necessidade e capacidade e o módulo de controle de chão de fábrica. Então, a gente tem todos esses módulos que compõem o nosso sistema MRP2. E aí a gente tem a sequência, como esses módulos se relacionam. Na realidade, né, eu tenho um módulo de planejamento da produção, que gera para nós o nosso plano mestre de produção, que está relacionado, né, ao nosso MPS. Depois, isso vai gerar informação para o nosso cálculo da necessidade de materiais. Isso daqui está relacionado para a gente com o nosso MRP, tá? Depois, ele vai gerar planos de produção, e aí a gente vai ter um módulo que está relacionado ao controle de produção. E além disso, a gente vai conseguir ver se a gente faz uma análise de capacidade, verificar se tem capacidade para fabricar ou não, né? E um acompanhamento depois, que é o módulo de controle de produção, ok? Então, cada um desses módulos descritos, né, seria o seguinte: planejamento de produção, primeiro módulo, busca auxiliar a decisão dos planejadores quanto aos níveis agregados de estoque e produção período a período, baseando-se em previsões de demanda agregada. Então, ele basicamente, né, faz um plano agregado de produção, ajuda-nos a fazer o nosso planejamento agregado para que a gente tome decisões bem macros de quantidade de produtos, necessidade macro de recursos. É a primeira etapa nesse planejamento da nossa produção. O segundo módulo, planejamento mestre de produção, a gente já viu no semestre passado. Uma definição é a seguinte: é uma declaração referente à produção de produtos finais e não uma declaração referente à previsão de demanda do mercado. Então, se vocês lembrarem, a gente fazia os cálculos do nosso MPS, a gente pegava a previsão de demanda, a gente pegava os pedidos em carteira, tomava a decisão de quanto efetivamente a empresa deveria fazer em relação a essas quantidades e, baseado nisso, a gente fazia a nossa programação, determinava datas e quantidades a serem produzidas, a serem fabricadas.
Próximo módulo, cálculo da necessidade de materiais, registro básico que representa a posição e os planos com respeito à produção e estoques de cada item, seja ele um item da matéria-prima, semi-acabado ou acabado ao longo do tempo. Então, o nosso MRP, o cálculo da necessidade de materiais, vai trazer como informação para a gente o quanto produzir e as datas que deverão ser produzidas. Além disso, ele vai mostrar para a gente, de acordo com a política que a gente adotar, os níveis de estoques em cada período que a gente estiver analisando e trabalhando. Próximo módulo, cálculo da necessidade e capacidade. Esse é um módulo extremamente importante porque esse módulo calcula as necessidades e capacidade produtiva, permitindo a identificação de ociosidade e excesso de capacidade. Isso é uma coisa importante para que, quando você estiver na sua empresa trabalhando, lembre-se que não basta simplesmente programar a produção e sequenciá-la. A gente precisa saber se a gente tem capacidade produtiva para conseguir cumprir com aquele plano de produção. Então, esse módulo de cálculo de necessidade e de capacidade, ele é extremamente importante para que a gente consiga tomar essa decisão e saber se a gente tem condições de fabricar o que estamos planejando ou se nós não temos condições de fabricar aquilo que nós estamos planejando. Ok? E controle de chão de fábrica, esse módulo é responsável pelo sequenciamento e acompanhamento das ordens nos centros de produção. Esse módulo nada mais é do que um módulo que nos auxilia, nos ajuda a determinar se as datas, se as quantidades programadas para serem produzidas estão sendo cumpridas. Ok? Esse módulo busca garantir que o que foi planejado será executado e ele exige uma grande quantidade de informações detalhadas e precisas. Então, um dos desafios do módulo de controle, né, de produção, do controle do chão de fábrica, é que nós consigamos fornecer informações em tempo real para o sistema para que ele consiga fazer essa verificação se aquilo que foi programado está realmente ocorrendo. Okay? Voltando à nossa figurinha, agora fica, né, fácil a gente entender essa sequência. Primeiro a gente faz um planejamento da produção, depois estabelece um plano mestre de produção que determina o quanto realmente de produto será fabricado, faz o cálculo de necessidade de materiais para verificar se a quantidade de materiais que precisamos fazer uma análise de capacidade para verificar se temos capacidade de produzir, se tudo isso estiver correto, mandamos produzir e fazemos um controle de produção. Ok? Entendido isso, alguns pontos importantes para a gente finalizar a nossa aula em relação a esses temas são os seguintes. Conceitos de necessidades brutas e necessidades líquidas. Que são necessidades brutas? São as quantidades necessárias dos itens filhos para atender a necessidade de um item pai que precisa ser produzido, desconsiderando as quantidades em estoque dos itens filhos. O que isso quer dizer? Necessidade bruta é a quantidade total de itens que você precisa fazer. Ou seja, quando eu pego a estrutura do produto, todos os componentes que fazem o produto é o que eu estou chamando de itens filhos. Então, a necessidade bruta é a quantidade de itens que eu preciso para poder fabricar aquele produto. Necessidades líquidas, pela nossa definição, são as necessidades de itens filhos para suprir a produção de determinada quantidade de item pai, descontadas as posições dos estoques já existentes de itens filhos, ou seja, são as quantidades de itens que devem ser efetivamente obtidas via compra ou manufatura. Então, na realidade, quando eu pego uma estrutura de produto, eu falo o seguinte, né? Olha, item pai é o produto, item filho são os componentes. Eu vou fabricar 100 produtos, eu preciso, cada produto, um determinado componente X, eu preciso de 100 componentes X. Os 100 componentes X é a necessidade bruta. Mas aí eu olho no estoque, eu já tenho 20 componentes no estoque. Então a minha necessidade líquida passa a ser de 80 componentes. Okay? Pela nossa formulinha, necessidades líquidas vai ser igual a necessidades brutas menos a quantidade que você tem no seu estoque. Tá? Observações finais aí sobre o nosso sistema MRP. É um sistema centralizado, pouca ação de manobra para quem realiza as atividades, ou seja, né, para o operador,
a pessoa que está executando a atividade de produção, ele tem pouca margem de manobra. Na realidade, ele recebe as ordens de produção de acordo com a sequência e simplesmente, né, executa as ações. Ele não toma muita ação sobre quantidade, ele não toma ação sobre sequência de produção, tudo isso ele já recebe. Abordagem de programação para trás, como nós comentamos, pegamos as datas de entrega do produto e calculamos quando devemos iniciar a produção. E um ponto extremamente importante, é um sistema de planejamento de capacidade infinita. Ou seja, o MRP, o cálculo da necessidade de materiais, a emissão das ordens de materiais, está baseado em capacidade infinita. O que é isso? O sistema parte do princípio que você tem capacidade infinita de fabricar. Por isso que é extremamente importante aquele módulo de análise de capacidade de produção. Então, quando você estiver lá na fábrica, né, fazendo a programação de produção, quando você rodar as ordens de produção para o sistema para rodar as ordens de produção e gerar as ordens de produção, não se esqueça de fazer análise de capacidade, porque até esse ponto o sistema, né, até a emissão das ordens de produção, ele não fez análise de capacidade. Você precisa fazer análise de capacidade para saber se tem condições de fabricar aquele produto. Ok? É isso, pessoal. Acredito que não haja dúvidas e nos vemos na próxima aula. Ok? Obrigado.